então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Oi aí, então, agora a gente já terminou aqui os elementos, vamos voltar lá para a janela, né? Então aqui nosso computador. Então vamos ver a lógica, né? A lógica é que eu vou criar ali, né? Vou criar 3 frames, 3 caixinhas para colocar a minha informação de jogo, as minhas opções e a minha informação de tempo. Então eu vou criar aqui frame jogo, frame opções, frame tempo, vou chamar lá os meus elementos, criar frame, eu só preciso dar o selfie para ele, né? Eu preciso dar esta janela para ele. E como que eu vou vir aqui e posicionar meus frames, chamando posicionar frame, né? Para cada um. E aí eu chamo aqui posicionar frame, frame jogo, posicionar frame, dou como argumento o frame opção, né? E posicionar frame, dou como argumento o frame tempo. Então, que a gente já passou aqui vendo cada um dessas funções, desses métodos e o que eles recebem. E então, você já entendeu que agora eu criei 3 frames e posicionei esses 3 frames. Então, agora eu vou colocar a informação que eu vou colocar no frame tempo. Por que eu vou começar com o terceiro? Porque os outros 2 frames vão alterar bastante dependendo da janela que eu preciso, dependendo se vai ser investigar, dependendo se vai ser viajar, dependendo se vai ser destino e assim por diante. O frame tempo, eu vou estar atualizando o tempo, mas em geral ele vai ficar relativamente parado, ele só vai alterar a informação de tempo, né, que vai ser mudada ali quando tiver algum deslocamento. Então, faço aqui título tempo igual elementos, criar título. E eu vou dar a própria janela, né? O frame onde ele vai, que vai ser esse frame tempo aqui, né? O nosso frame tempo. E o título, tempo remanescente. E esse título aqui eu não vou mudar nunca. Esse título aqui vai ficar quieto, eu não vou fazer ele não vai ter forget. O que vai mudar aqui é esse tempo aqui, esse atributo de tempo, que vai ser um elemento do criar título também, porque aí, é isso que eu falei que eu tinha 2 títulos diferentes, porque eu queria que o meu tempo ficasse grande também, mas eu não queria que ele ficasse inclinado. Então aqui novamente ele vai receber o selfie, ele vai receber agora o frame tempo também, porque ele é o mesmo frame, é a mesma caixinha que ele vai ir, e só que agora ele vai receber aqui um string formatado com, né, self jogo, ponto tempo jogado. E por que é self jogo, ponto tempo jogado, né? Vamos ver. Porque onde eu instanciei a minha classe jogo foi aqui no fluxo de jogo comp. E aqui, ó, self jogo, chama jogo esse atributo. E aqui eu instanciei aqui o fluxo de jogo comp e eu também chamei ele de jogo. E se você quisesse ficar muito confuso para você, você pode alterar. Eu gostei porque eu achei que ficava fácil de eu lembrar que isso é o que está controlando o jogo, tá bom? Então, do meu atributo jogo, eu estou usando o atributo jogo, tá? Estou pegando o atributo jogo dele, a propriedade, o atributo, variável, né? São todos sinônimos. E vou pegar o tempo jogado e vou mostrar. Então, aqui, estou posicionando os dois, tá? Estou posicionando os meus 2 títulos, né, o título tempo e o tempo. E eu já vou mostrar aqui para vocês que aqui embaixo eu vou ter uma função para atualizar esse tempo, tá? E o que eu vou fazer nessa função? Eu vou receber uma informação, eu vou apagar elemento da tela, que é aquela nossa função de apagar os elementos, né? E aqui tive que regravar, que eu errei. Aqui eu vou chamar aqui no elementos apagar elemento da tela, eu vou passar para ele um array, porque eu quero dar aquele for loop. E o elemento que eu vou dar para ela, né, vai ter um elemento só, mas o elemento que eu vou dar para ela é o label, aquele que eu criei com a informação de tempo. E vai ser com um elemento só, mas eu tenho que dar o array porque ele está esperando um array. Então ele apagou o elemento.
E aí ele vai criar o self-tempo de novo, então novamente eu chamo elemento, criar título, dou toda a mesma informação, né, self-frame, só que eu mudo o título agora vai receber esse info, espaço, self, tempo jogado, ou seja, ele vai atualizar o tempo, mas ele vai receber esse info, porque lembra que aqui, dependendo, aqui eu vou investigar a estação de ônibus, pronto, aqui ele já mudou o tempo depois de deslocamento para a estação de ônibus, então esse tempo depois de deslocamento para a estação de ônibus é o info que ele vai receber. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque quando eu estava testando, acho que eu já falei aqui, né? Quando eu estava testando, quando eu tento mudar muito rápido a informação, e especialmente no meio de uma outra ação, especialmente no meio de um clique de um botão, né? Eu tento mudar a tela 2 vezes, esquecer o elemento e colocar, ele fica travado. Eu tinha tentado, eu troco o elemento, dou um sleep, né? Dou um tempo para ele ficar parado, esperando passar esse tempo para que a pessoa tenha tempo de ler, de que ele tá viajando, assim, por exemplo, ou ele tá dormindo, e daí depois eu mudo. Só que ele não conseguia entender isso. Quando eu fazia isso, aquele botão ficava travado, tudo travado, parando, esperando aquele tempo do sleep, mas não mexia nada, e daí ia direto para a tela final. Então ele não conseguia fazer essa ação sozinho, sem uma ação um clique de um botão, né, do usuário. Ou seja, eu fazia uma tela intermediária onde o usuário teria que clicar ele, você dormiu, você viajou, e aí o usuário tivesse que clicar lá, tá bom, vai lá pro menu. Eu achei isso chato, né? Em vez de deixar chato fazendo que o usuário tenha que clicar um botão, eu resolvi dar essa informação de que descontou mais tempo porque ele viajou para um certo lugar, ou que descontou mais tempo porque ele teve que dormir, ali na informação de tempo. Então ele vai criar o elemento novamente com essa informação e vai posicionar o elemento novamente. Então com isso ele vai fazer esse refresh que você está vendo, né? Então agora eu vou criar as minhas janelas diferentes. Eu vou ter várias janelas diferentes. Eu vou ter a janela investigar, eu vou ter a janela de destinos, eu vou ter a janela viajar, eu vou ter a janela info, menu e início, tá? Então, cada uma dessas, eu vou chamar uma dessas classes aqui, tá? Que eu importei lá em cima, que eu falei, e que estão aqui. E que vão cuidar de cada uma dessas visualizações diferentes. Então, info com escolha, ou seja, quando eu tenho uma opção, essa vai ser chamada no viajar e no investigar, porque eu vou ter as 3 opções, né? Então, info com escolha aqui no viajar, info sem escolha, porque o destino não tem escolha. É sempre voltar para o menu anterior, novo jogo e desligar. Então, você tem uma escolha no sentido que você pode fazer essas 3 ações. Mas essas 3 ações são meio padrão, e eu não vou precisar dar uma escolha que vai variar de cidade para cidade, de local para local e assim por diante. Janela info, que vai ser a janela de informação, tá bom? Essa janela é a janela que vai aparecer ali no final, ou se você ganhou ou se você perdeu. A janela de menu, que é a janela sempre que aparece onde o investigar, o viajar e assim por diante. E a janela de início, que vai mostrar o início do jogo, tá? E eu fiz isso porque cada uma dessas janelas tem botões diferentes, opções diferentes, tá? Principalmente. Então, antes de dar uma olhada como que eu montei cada janela, vamos entender o restinho aqui dessa lógica. Eu vou iniciar a janela início com a funçãozinha dela reiniciar. Você vai ver que a funçãozinha dela reiniciar é uma função que sempre refresca a janela, sempre coloca informação nova na janela. Eu tentei manter os mesmos nomes nessas funções, nessas classes. Não deu para, tipo assim, fazer uma classe pai que tivesse os métodos, né, dela e depois simplesmente fazer classe filhos, porque em quase todas delas você mudava alguma coisinha de cada método. Então, como você ia ter que reescrever todos os métodos, simplesmente eu simplesmente tentei, né, manter os mesmos nomes para ficar fácil de chamar. Mas realmente não valia a pena fazer uma classe pai, porque realmente eu tinha que reescrever quase todos os métodos, porque tinha uma ou outra diferença neles. Eu até tentei, né, pensando, vou fazer uma classe pai info e daí todas as outras vão herdar daí, mas não dava certo. Então, depois disso, eu chamo aqui, depois de toda essa minha lógica, que eu já reiniciei, que eu já criei cada um desses, e que eu já iniciei a janela inicial, né, justamente a janela início, comecei ela, eu chamo o meu main loop para ele ficar ali naquele loop, tá? Eu também vou ter um método de limpar tudo,
onde basicamente eu chamo cada janela e eu chamo o método de limpar a janela, ou seja, esse método, todas essas minhas janelas vão ter esse método limpar tudo, que é basicamente para fazer forget, né, para chamar aquele meu elemento apagar da tela para cada um dos elementos daquela janela. E eu faço isso num método geral, justamente porque às vezes eu vou precisar apagar tudo, às vezes eu vou precisar dar um reboot em tudo, eu não sei exatamente qual janela que está aí em cima, então eu quero limpar tudo, limpa tudo, porque se não limpar ele não vai dar pau. Você vai ver que eu fiz um if else nesse método limpar tudo, que se ele não conseguir dar forget, porque se o elemento não estiver lá, então ele não consegue dar forget, ele vai saber que o elemento não vai lá e ele não vai fazer nada. Mas se ele tiver, ele vai apagar. E eu chamo isso para todas as minhas janelas, né? Porque os meus frames eu quero eles sempre quietos ali onde eles deveriam estar. Aqui, né, você já viu atualizar tempo, e aí eu tenho o método jogar. O método jogar sempre vai começar limpando tudo, vai sempre começar com a janela menu reiniciar, dando boas-vindas à cidade da cidade atual do meu jogo, né? Do meu jogo, que tá no meu jogo, né? E, novamente, de novo, a curiosidade da cidade inicial, tá? Do meu jogo, porque os primeiro menu que aparece sempre vai ser da cidade inicial, não vai ser da cidade atual. Eu poderia ter colocado aqui cidade atual, mas um pouco eu queria deixar na cara que era o primeiro mesmo, tá? Era o primeiro. Então, em vez de colocar cidade inicial, cidade, poderia ter colocado aqui também cidade inicial, cidade, mas acabou atual e inicial, mas nesse momento elas são a mesma. Porque nesse momento o jogar vai ser chamado quando você está começando a jogar. É justamente o método que a gente vai chamar para mostrar o view de um jogo novo. E isso por causa desse botãozinho jogar aqui, porque você vê que você entra primeiro na informação do caso e só depois você escolhe aqui jogar. Então quando eu clico nesse jogar, tá? Ele vai chamar este método aqui. Eu até vou deixar aí, então eu tava pensando em arrumar, mas eu vou deixar aí cidade atual e cidade inicial, justamente para você entender que ali no começo é mesmo a cidade atual e a cidade inicial, é o momento em que elas são as mesmas. Elas podem vir a ser a mesma de novo se a pessoa viaja de volta para o lugar, e você viu lá no roteirinho que tem vários lugares de onde ele pode voltar para o zero. Aliás, todas as cidades falsas deixam você voltar para a cidade inicial. Elas deixam você voltar para a cidade anterior, para a cidade inicial e para uma das outras cidades, que pode ser uma falsa ou pode ser uma cidade que realmente a Zefa passou. Então, essa é a classe computador. Você já viu a classe da janela principal, você já viu ela inteirinha. Então agora vamos dar uma olhada nos outros views, para depois voltar lá no fluxo do jogo e entender como que está sendo chamado cada view. Então vamos para a próxima aula?